Bora para as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Bessoni atualizando as últimas do Timão. Tem pepina aí para resolver com o Martins, ele que tá faltando desde quarta-feira passada no Corinthians. Tem informação sobre o novo patrocinador master também da camisa do Timão que quer trocar, quer buscar mais dinheiro. E o Bessoni trouxe tudo pra gente agora nesse vídeo sobre o Memphis também, que jogou ontem pela seleção dele. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aí. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Como eu costumo dizer, a pior notícia do Corinthians é sempre a próxima, né? Então, José Martins, começo da madrugada de ontem, eu descobri que ele simplesmente não estava indo treinar mais. Os treinos hoje são fechados, então, os clubes hoje fecham os treinos e a gente entende muitas vezes o porquê isso acontece exatamente para casos desse tipo, né? Então, ele não aparece no CT desde quarta-feira. Só que a gente só foi descobrir isso ontem à noite. E aí agora, já no começo da madrugada, aí agora de manhã eu noticiei isso. E agora ele não compareceu de novo no treino desta segunda. Então já são 9 dias de ausência do mundo Corinthians, do ambiente 9 dias de ausência do ambiente corintiano, são 5 treinos perdidos. Vamos lá. Sábado o Corinthians vence o Mirassol. A comissão técnica deu 3 dias de folga para os jogadores. Domingo, segunda e terça, e tinha que voltar quarta-feira à tarde. Era um procedimento meio normal de data FIFA. Na quarta ele não aparece, primeiro treino. Na quinta, na sexta, sábado foi outro dia de folga. Não aparece no domingo e agora na segunda. Por isso que está dando 5 treinos e não 6 treinos. Não se tem ainda uma justificativa muito plausível. Se tem agora um rumor, não por parte do clube uma explicação, mas um rumor de que seria o passaporte do filho deu problema, ele estaria tentando tirar o passaporte do filho, mas isso não é ainda oficial, uma explicação do clube para isso. Então, alegou ali problemas particulares lá no começo da ausência, mas começou, estendeu, chegou sábado, não apareceu, domingo no treino também não voltou, e agora hoje de novo não apareceu. Vamos aguardar o posicionamento oficial do Corinthians. Ele está fora da partida contra o Santos, obviamente, né? São 9 dias de ausência de um ambiente de um clube. Tudo bem, 4 deles de folga geral do elenco. Mas nos outros 5 ele deveria estar treinando. Então ele está fora da partida desta quarta-feira. Ele vai ter que vir com uma explicação muito plausível para não tomar uma punição pecuniária, inclusive, em termos de dinheiro e tudo mais. E o Corinthians realmente não precisava de uma dessa, né? Tem um jogo importante contra o Santos, precisa muito pontuar, o Santos vai jogar a vida dele, todo mundo sabe do outro lado como que o santista, o Santos, o mundo do Santos vê o ambiente quando é jogo contra o Corinthians. Nem sempre o Corinthians vê dessa maneira, mas o Santos todo jogo leva aquilo como se fosse final de Copa do Mundo. Então o Corinthians, o Dorival já jogou lá, sabe bem como o Santos trata esse tipo de jogo, e o Corinthians acho que não precisava de uma dessa. No treino da manhã, o Garro, o Carrilho, o André Ramalho e o Charles, jogadores que estavam em transição, estavam no campo, treinaram. Não sabemos se vão viajar para Santos amanhã ou não, porque o Corinthians, apesar de ser perto, sempre, pelo menos, acho que todos os clubes fazem isso, mas enfim, vai a Santos na véspera, porque tem medo ali de fechar túnel, de neblina, aquela coisa de, às vezes, operação descida, enfim, muitos problemas que acontecem sempre na Serra. Então o Corinthians sempre vai na véspera, dorme lá, para poder jogar quando o Santos é no meio de semana. Então vamos ver como o Corinthians vai reagir. Não tem ainda a nota oficial, não tem a explicação oficial. O Dorival está muito bravo com a situação. A minha apuração é de que ele está realmente irritado com essa ausência gigantesca do Martins. Com razão, e com razão, claro. Agora, Cauê Vieira diz o seguinte: deve ter salário atrasado na jogada. Eu não tenho informação de nenhum jogador com salário atrasado. O Corinthians conseguiu agora, inclusive, quitar a premiação que estava atrasada, tanto do brasileiro, da vaga na Libertadores, quanto do Campeonato Paulista. Fez em 3 parcelas, honrou com as 3 parcelas, pagou. Até onde a gente sabe, também salários e direito de imagem em dia. Eu não acho que é isso, assim, até porque os outros jogadores todos, se tal do Martins, estaria dos outros também. Então não acho que é isso, sinceramente. Vamos ver como que o Corinthians vai desenrolar, mas é uma situação que não... Tem a ver com o transfer ban? Ele tá na parada? Não, também não. Ele não tem nada a ver. Até porque, assim, o Corinthians se dever para o clube dele, $1,6 milhão quando pagou lá para o Philadelphia Union dos Estados Unidos, não tem nada a ver com ele. A parte dele é uma coisa, que se o Corinthians deve para o clube que ele
era de origem, como deve pro do Charles, como leva para todos os ou ele clubes tá de com origem. algum problema grave pessoal ou tem dinheiro, tá faltando dinheiro. Não tem outra explicação. Ou deu um pane e o cara falou, Então, não vou voltar pode ser um agora. problema Pode pessoal. ser. Não pane que eu digo do cara falar, não quero voltar agora, sei lá, tá com os amigos dele, não sei. Então, sinceramente, é difícil de entender como um jogador profissional fica 9 dias de ausência do ambiente do seu clube, sendo, para ser justo, 4 dias com folga geral do elenco. Cada um foi curtir, enfim, fez o que quer, mas depois você tem que voltar. Ele deu aquela emendada, basicamente é isso. Sim, né? Só uma atualização do Memphis, então, ele fez uma postagem, parecia um avião, então ele está voltando. A expectativa é que chegada hoje à noite, e aí amanhã, no treino de amanhã, que é o treino antes do embarque lá de ônibus para Santos, vão analisar, vão fazer a avaliação. Se ele estiver bem, a minha impressão é que ele vai para o jogo, mas ele não começa o jogo. Essa é a impressão que eu tenho, não é uma informação. O que seria talvez seria o razoável. Ele vai para o jogo para ajudar, se for o caso, mas não iniciaria a partida. É só uma impressão que eu tenho, por enquanto não é informação. Então, o Carrilho, André Ramalho, Charles e também o Rodrigo Garro treinaram hoje, estão voltando do período estão há uma semana nesse período de transição. A ver, talvez amanhã, eu estou imaginando que talvez o Carrilho realmente por ter sido ligamento, estourou o ligamento, eu acho que ele vai demandar um pouco mais uma transição maior. Ele estava fora da temporada. Isso, quase que ajudar. Isso, quase que uma surpresa, ele já está aí. A princípio ele poderia ficar de 3 a 4 meses fora e fora da temporada, como você disse. Eu acho que os outros 3 até vão para o jogo, mas eu acho que o Carrilho não, é uma impressão que eu tenho. Quando eles pegam no final de semana o Galo em casa. Sobre aquele outro assunto da LFU, o Corinthians tinha até outubro para devolver um adiantamento que o Augusto Melo ainda pegou ano passado, era um adiantamento pelo novo contrato de TV de 150 pau. Se devolvesse, estava tudo bem, eu te emprestei, você me devolve. Se não devolvesse, entraria na cláusula de pagamento nos 5 anos de contrato, então 30 milhões todo ano vai deixar de entrar nos cofres do Corinthians, um contrato de 150 pau. Que é um empréstimo de 150, então 30. O contrato do Corinthians é muito bom de TV, é considerado o melhor de TV do país, são uns 210 milhões mais ou menos, então ao invés de receber 210 em 25, em 26, em 27, em 28 e 29, ele vai receber 180. Você paga com seu próprio contrato, mas já deixa de ter receita nos próximos 5 anos. Não toda, obviamente, mas deixa de ter 30 milhões de receita de TV nos próximos 5 anos para poder pagar o que... E o problema tem os juros ainda, né? CDI mais 3 não vai dar 30 certinho, vai dar um pouco mais, 33, 35, enfim, vai tomar ali alguma coisinha a mais a cada ano que passar. Mas é o que tem para hoje. Não tinha o dinheiro para devolver, vai pagar em 5 anos de contrato. E essa história de que o Corinthians quer mais do seu patrocinador master, que é uma Bet? O Corinthians tem um dos melhores contratos de Bet, aliás, tinha o maior, só que aí o Flamengo fez esse balizamento diferente e a partir do momento que o Flamengo fechou um contrato muito, muito maior, o Corinthians disse, ok, pelo visto eu tenho margem de aumentar e melhorar, e aí notificou a sua patrocinadora do desejo de simplesmente fazer um contrato melhor. Pode ser com ela, pode ser com outra, mas eu acho que deve ser alguma cláusula que você tem que falar, se você for buscar um parceiro, você me notifique e me avisa. Mas existe no atual contrato uma âncora relacionando se o Flamengo aumentar não sei tanto, você me aumenta no... Não, que eu saiba não. Normalmente, Corinthians e Flamengo ficam com essas cláusulas, ele não vai ganhar mais do que os dois, a vida inteira tiveram... Lembra da Caixa que patrocinava os dois? Eles colocavam, a Caixa aceitou pagar um tanto pro Flamengo, o Corinthians falou, então é só nas costas, hein? Se colocar na frente e pagar mais, eu quero mais. Então, os clubes... O Corinthians e o Flamengo normalmente se balizam um com o outro. Então, quando o Corinthians viu esse balizamento do Flamengo maior, ele está tentando partir para um patrocinador maior, apesar de o dele ser um dos 3 maiores do Brasil. E tem contrato, certo? E tem contrato, claro, tem contrato. Se você rompeu, deve vai ter uma multa, enfim, claro, tem tudo isso. O Corinthians está tentando atrelar, inclusive, esse patrocinador numa tentativa de name rights, que aí trocaria os dois de uma vez só, enfim, as coisas acontecendo. Mas realmente as dificuldades são enormes financeiras, a gente vem falando isso todos os dias, né? E o pessoal quer saber essa história do Memphis, então vamos lá, começar com o Memphis, então, vamos. E vai deixando os likes aí, hein, pessoal? Se a gente chegar a 500 likes, os dois contam pra gente essa informação envolvendo, então, Palmeiras e Flamengo. Vamos lá, então, Memphis. Ontem ele brilhou mais uma vez lá com a seleção holandesa, hein, André Hernan?
E aí, como é que tá essa história? No Corinthians tem gente que não tá, assim, satisfeita ou tá satisfeita com o Memphis? Assim, muito... Vem muita coisa da arquibancada, vem muita coisa da rede social, de torcida, de gente que acha que o Memphis não joga no Corinthians, ou não tem jogado no Corinthians, o que ele tem batido recorde, quebrado recordes na seleção holandesa. Nesse último jogo da data FIFA, ele comeu a bola, jogou demais, o Memphis ele deu show. E no Corinthians, ele ainda estava num processo de recuperação. Ah, mas será que o Corinthians, ele usou o Corinthians para se recuperar e jogar na Holanda? Papo. Assim, é questão de ocasião, porque assim, o final da recuperação dele foi exatamente, calhou com a data FIFA. Na então, semana assim, que antecedeu a data FIFA. Ele não ficou se poupando. O Memphis é o tipo de cara que treina 200%. É um cara que treina sempre assim, a vera. É um cara que não se esconde. Então, assim, no dia a dia do Corinthians, quem acompanha o Memphis, quem tá ali com ele no dia a dia, não é um cara de se esconder. Então, assim, calhou de ser o final da recuperação dele com o início da data FIFA, os jogos da Holanda. E é óbvio que ele tem uma satisfação em jogar, em voltar à seleção holandesa. A gente está na porta de uma Copa do Mundo e o Memphis é hoje a figura principal da seleção holandesa. Então, dentro do Corinthians, essa visão ela é diferente dessa visão crítica que às vezes acontece. As pessoas que estão no dia a dia, e aí eu estou falando de gestão, de direção, entendem que, assim, se o Memphis jogar o que ele joga na Holanda e estiver bem, e estiver feliz, é bom para o Corinthians. Claro. Então, assim, não tem essa dúvida. Não existe essa situação de tipo, o Memphis aqui não joga, aqui fica no DM, lá na Holanda arrebenta. Não tem esse olhar, e aí eu estou trazendo a informação de dentro do Corinthians, da gestão do dia a dia, lá do CT, do departamento de futebol. Né? E quem lidera é o Fabinho Soldado. E o futuro do Memphis, por exemplo, que termina o contrato no ano que vem, meio do ano que vem, o Corinthians tem total interesse, é importante essa informação, o Corinthians tem total interesse em renovar com o Memphis. O Corinthians quer renovar o contrato com esses valores todos, André? A questão é sentar e ver que tipo de renovação se faz. Tá. Só que assim, aí quando nessa conversa eu questionei, será que alguém chega, senta e refaz um contrato por menos? Sim. Dentro do Corinthians ninguém acredita. Então seria nesses moldes do que o Memphis recebe hoje. Então assim, vai acontecer essa conversa. Por quê? No final do ano vai ter 6 meses de contrato. Se o Corinthians tiver, por exemplo, bater campeão da Copa do Brasil e tiver na Libertadores no ano que vem, como é que você vai deixar esse cara embora no meio da Libertadores? E até mesmo para o próprio Memphis, né? Claro. Então, assim, vai ter um ano de Copa, vai ter um ciclo de Copa. Será que ele vai ficar sem clube e aí, depois da Copa do Mundo, ele não vai jogar? Vai ficar sem clube? Vai estar livre no mercado. Vai estar livre no mercado? O Corinthians também quer ouvir o que o Memphis pensa para o futuro dele. Qual é o desejo do Memphis? E o Corinthians sabe que ele está muito feliz. Assim, ele está satisfeito com o que ele vive hoje no Corinthians. Tem tem a nossa enquete também para vocês votarem, tá? Memphis no Corinthians, então é bom pro Timão ou é o novo Rames? Então, André Hernan, olha lá, já tem o pessoal votando, tá? Bruno Andrade, o André Hernan traz a informação, duas, né, que são importantes. Primeiro, essa coisa de, é o novo Rames, é o novo Valdívia, isso para a direção do clube não existe, porque enxerga, não é isso, Hernão? O quanto o jogador é comprometido nos treinos. E a informação que é importante também, que o Corinthians estuda, sim, renovar o contrato que termina na metade do ano que vem. Mas esses valores aí assustam ou não assustam, hein, Bruno Andrade? Assusta, e vou trazer aqui um ponto importante, até porque depois a gente linka em outros assuntos do Corinthians durante a nossa live, durante o nosso programa, e reforçando aquilo que disse o Hernan mais cedo, sim, o Corinthians quer muito a renovação do Depay, do Memphis Depay. O Memphis Depay, feliz no futebol brasileiro, feliz em São Paulo e feliz no Corinthians, abre os olhos para uma eventual renovação, mas não fecha os olhos para uma eventual proposta para retornar ao futebol europeu. Então as duas verdades andam de mãos dadas, vai depender muito daquilo que o Corinthians vai colocar em cima da mesa para o Depay, para o Memphis Depay. E a informação extra aqui, como eu disse, linka depois com os próximos assuntos, é que os valores que envolvem o contrato do Memphis Depay, eu não diria tanto as regalias, mas os valores que envolvem o contrato do Depay com o Corinthians
indiretamente ou diretamente incomodam não os outros jogadores, mas agentes intermediários, empresários de outros jogadores, clubes com quem o Corinthians tem dívidas em aberto, e por isso eu falei de linkar com o próximo assunto. Então a informação extra é que, obviamente que ali todos querem e buscam a renovação, mas os números que envolvem o contrato do Depay mexem muito com os outros intermediários e outros agentes na tentativa de o Corinthians renovar o contrato de outros jogadores, ou quando o Corinthians vai ao mercado para buscar alguém agora em janeiro, eles olham para os números do Memphis e pensam, pera lá, se o Memphis ganha tudo isso, se o Corinthians se coloca à disposição para pagar isso, então eu também quero um pouco mais, o meu jogador também quer um pouco mais, eu preciso receber o dinheiro que eu tenho pendente com o Corinthians o quanto antes. Então aqui dá para olhar os dois lados da moeda. A parte boa, que os dois querem, ou que todos os lados querem, e a parte ruim é que isso respinga em outras negociações, ou em aberto, ou que estão em atraso envolvendo o Corinthians. Ô, Bruno, a gente já vai passar no espn.com.br que tem notícia importante envolvendo outro jogador do meio de campo do Corinthians. Mas só uma questão, Hernan, porque tem algumas perguntas aqui. Existe algum ciúme no elenco? Na questão de valor do salário que ele... Porque às vezes isso tem no futebol, não tem? Tem. Esse cara ganha mais, menos. Teve aquela questão da camisa lá atrás também com o Garro, mas acho que já foi superado, né? Aquilo ali é um assunto já resolvido, já superado. A relação com o elenco é boa, então. É boa. A relação do Memphis com o elenco entende o Memphis. Sabe que, assim, muitas vezes ele é um cara que ele exige muito, assim, no dia a dia, exige muito de staff, exige muito de departamento médico, exige muito de fisioterapia. Ele é um cara que ele é profissional ao extremo. Então, assim, quando o Memphis cobra, quando o Memphis se coloca numa situação em que ele exige algo dentro do Corinthians, os outros jogadores não veem isso como, esse cara aqui é uma perna, esse cara aqui é uma marra. Não, eles veem um cara que quer vencer junto. E ele tem muito papo reto com os jogadores. Isso é legal. E ele tem cada vez mais se comunicado em português com os jogadores. Antes era aquela coisa, o Ramalho vai lá e fala inglês com ele. Antes tinha o Diego, né, que era o preparador físico antigo do Corinthians, que falava muito e traduzia e fazia aquela coisa até no vestiário, quando o Memphis pedia a palavra. Agora o Memphis está conseguindo se comunicar mais em português com o restante do elenco. Então, assim, com o Yuri, com o Mateuzinho, com o Hugo Souza, com os jogadores mais antigos, a relação é muito boa. A questão salarial, obviamente, como trouxe o Bruno, incomoda agentes que querem renovar o contrato, que querem, de repente, trazer um jogador com um valor acima. Isso é muito de mercado. Agora, essa questão do Corinthians de renovar o contrato vai depender também, Bruno e amigos, da questão esportiva. Então, por exemplo, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, vai sentar com o Memphis e naturalmente isso vai acontecer. Se o Corinthians, de repente, não for para uma Libertadores o ano que vem e for desclassificado na Copa do Brasil para o Cruzeiro, aí a situação fica um pouco mais difícil de você chegar no final do ano, sentar com o cara e tentar renovar. Aí eu entendo que o caminho vai ser esperar até o fim do contrato e ver o que vai acontecer. Então, assim, o caminho esportivo do Corinthians em campo, nesse ano, vai meio que determinar como é que vai ser essa conversa no final do ano. Eu vou ler algumas mensagens aqui, ó. O Elton mandou a enquete é maldosa porque os números dele no Corinthians, desde que chegou, são muito bons. E é verdade. Não dá pra comparar com o que o Rames fez ou com o que o Rames não fez no São Paulo. Não dá pra comparar. E outra, não dá pra dizer que ele é chinelinho tipo Valdívia. Porque ele não é um cara que se esconde. É verdade. Ele salvou o Corinthians. Ele foi muito importante para salvar o Corinthians da queda no ano passado. Ele ganhou o Campeonato Paulista e ele ajuda o time também a avançar na Copa do Brasil. Então acho que não dá para comparar com essas outras mensagens. E assim, o grosso do torcedor do Corinthians gosta do Memphis e quer o Memphis no time. Por exemplo, tô lendo aqui no chat aqui, tô olhando aqui, tem muita gente falando, renova, vale a pena, renova, tem que renovar. Mesmo sendo um valor alto, porque assim, não adianta. Ele chegou com status de estrela. Claro. Ele chegou com status... tinha acabado de ganhar na Europa com a seleção holandesa. Camisa 10 da seleção holandesa. Então, assim, não tem como. É um jogador que é caro, mas aí você tem que analisar o custo-benefício. E se você olhar os números do Memphis no Corinthians e o que ele já deu ao Corinthians, o retorno que ele já deu ao Corinthians, cara, o saldo é positivo. O Maxwell mandou aqui, ninguém perguntou isso no site. Perguntou sim, é só subir um pouquinho, tem aí a pergunta da Manu Cobos. Tá, Maxwell.
O Júnior está perguntando também aqui sobre... no ESPN.com.br. Vamos lá, Bruno Andrade, porque tem a notícia envolvendo o Maicon. Já está ali na nossa redação. Ó, o pessoal da redação tá chegando também, Hernan. O Douglas já tá lá, ó. Tá vendo aquela casinha vermelha lá no fundo? Daqui a pouco a gente vai mostrar que é a casinha... Da onde vem a notícia aí do site? Ó, Shakhtar Donetsk não está disposto dessa vez a facilitar a negociação com o Corinthians por Maicon, cujo contrato de empréstimo termina então agora em dezembro de 2025. O Bruno Andrade, você apurou essas informações então, daqui a pouco o Bruno Andrade volta então, porque acho que a gente teve um problema ali na conexão, mas tá lá, né? Olha lá, ó. Segundo apurou a ESPN, o Clube Alvinegro deve 1 milhão de euros. 500 mil pelo empréstimo de 2023 e mais 500 pelo atual empréstimo. O Corinthians tem essa dívida com o Shakhtar, e é uma dívida assim que você coloca essa dívida e você ainda tinha uma incerteza em relação ao que o Maicon estava entregando em campo, porque ele se machucou. Sim. Então assim, a relação Corinthians e a relação Corinthians-Maicon é uma relação sempre muito boa, porque o Maicon é um cara que é cria de lá, né? Conquistou o que conquistou. E outra, agora o Dorival recuperou o Maicon, hein? Então. Não é? Isso é legal de falar. O Corinthians quer a permanência do Maicon muito em função daquilo que o Dorival tem dado de oportunidade e o que ele tem aproveitado essas oportunidades. Numa conversa que eu tive recentemente com uma pessoa do Corinthians, uma fonte lá do Corinthians, muito grande, muito boa, eu questionei: Thales Magno, Romero e Maicon, Corinthians vai renovar com quais desses jogadores? Sei. Eu perguntei. Thales, Romero e Maicon. E Maicon, que são os contratos que acabam no final do ano. E essa fonte, mas assim, não titubeou. Falou assim, ó, hoje, o Maicon é o único que tem aproveitado as chances. E é verdade. Então, se o ano acabasse agora, se a gente tivesse no final da temporada agora, tipo assim, acabou as férias amanhã. Sim. O Maicon seria o único que ficaria desses três. Hoje. Pode ser que Thales Magno faça o gol do título da Copa do Brasil. Aí muda um pouco de figura. Claro. O Romero faça o gol que levou o time para a final da Copa do Brasil. Muda de figura. E dá uma arrancada no Brasileiro e vai para a Libertadores. Exato. Hoje, o Corinthians quer renovar com o Maicon, ou quer a permanência do Maicon, por aquilo que ele está entregando e aquilo que o Dorival está dando de oportunidade e ele está aproveitando. Ele me lembrou, eu acho que a posição até é, claro, um pouco diferente, mas como o Dorival conseguiu recuperar o Alisson no São Paulo. Sim, é mais ou menos essa mesma história. É mais ou menos por aí, não é? E o Maicon não só tem sido um jogador importante, como ele tem jogado como capitão às vezes. Uhum. Quando deu aquela treta do Yuri Alberto, do pênalti, da cavadinha, o Dorival decidiu que ele não bateria pênalti na volta dele. Ele vai voltar a bater pênalti, isso é natural. O Yuri Alberto é um bom cobrador de pênalti e vai acontecer. Na hora, o Dorival falou: o capitão vai ser o Maicon, e se tiver pênalti vai ser o Maicon. E aí o que aconteceu? Pênalti pro Corinthians, Maicon bateu o gol. Bateu. Então ele tá com moral. Tá, mas beleza, o Corinthians então avalia sim o jogador, mas a informação que tá lá no nosso site é preocupante porque o Shakhtar quer dinheiro, claro. E o Corinthians tem essa grana? Não tem. Mas aí também aí teria que fazer um acordo. Então, tudo isso, assim, o planejamento do Corinthians está sendo tocado pelo Fabinho Soldado e conversado com o presidente, com o vice-presidente, com o Armando Mendonça, com o Osmar Stabile. Mas a questão pega porque o Corinthians precisa, o departamento de futebol precisa dessa verba, precisa dessa grana. E que hoje é uma incógnita. Hoje é incerto tudo. Mesmo porque até o transferban ainda não foi resolvido, né? Sim, ainda tem essa questão e essa é preocupante, porque aí você vai colando um transferban atrás do outro. E nesse caso do Maicon, o transferban não atrapalha, porque é renovação de contrato. É uma renovação. É uma renovação de contrato. O André, o Heriberto mandou uma boa pergunta aqui. A gente falou do Thales, do Maicon e do Romero. Ele está perguntando do Anrileri. Tá tendo conversa, nesse momento, de renovação de contrato com o Anrileri. A ideia é que ele permaneça no Corinthians, porque o Dorival vê nele um potencial de um jogador que pode ser terceiro zagueiro. Na linha de três zagueiros ali. O Anrileri. E ele é um cara que também ele é lateral esquerdo,
é um jogador que tem muita potência física, tem essa capacidade de ser o terceiro homem de zaga e chega à frente. Porque o que ele está fazendo com o Bidu é mais ou menos o que ele fez com o Caio Paulista no São Paulo. Quando o Caio Paulista talvez tenha vivido o seu melhor momento de carreira, foi com o Dorival no São Paulo e ele jogava na segunda linha. Foi. Porque jogava o Wellington e Caio Paulista. Foi até na conquista da Copa do Brasil também, no título da Copa do Brasil. Então ele está fazendo uma linha do lado esquerdo com o Andileri e com o Bidu como ponta. Porque ele não tem esses jogadores, porque o Corinthians não conseguiu a liberação do transfer ban para poder contratar. Tinha jogador já negociado, ou estava negociando, que jogaria de ponta. Então você vê a capacidade do treinador. E aí o Andileri respondeu, e agora o Corinthians quer a permanência dele. O pessoal tá falando muito dos jovens, né? André e também do Bahia, são 2 jogadores, é isso? Mas o Corinthians renovou com os 2, né? Renovou com os 2, são dois da base. Como o Guinegão, que já faz sucesso por lá também. Então é isso, Fiel. Na parte do G4 aí, eu separei só o Vessone mesmo falando e complementei com o ESPN, com o André Hernan. Esse programa aí de manhã vai ser bom do André Hernan, hein? O cara costuma soltar várias bombas aí, né, de bastidores e tal, o cara que tem muito contato, muita fonte, apesar de, eu acho, se não me engano, ele ser São Paulino, mas ele vai trazer bastante notícias do Corinthians também, pra gente que importa isso, né, se o cara for honesto, ele é um cara, acompanha ele há muito tempo, desde a época de Globo Esporte, 20 anos, tá ligado? Então, o cara tem meu respeito, apesar de torcer pra outro time, né? Então é isso, cara, eu não renovaria com o Maicon, já deu o Maicon toda hora que tá acabando o contrato de empréstimo com ele, parece que ele dá um gás e começa a dar vida, é gol, é assistência, começa a jogar bem, dá uma emagrecida, aí renova com ele, volta tudo de novo, é Maicon sem confiança, é Maicon acima do peso, é Maicon errando passe de meio metro, é sempre assim, cara. E engraçado que aconteceu a mesma coisa com o Thales Magno, né, antes de renovar o empréstimo dele, estender, ele tava jogando muita bola, aí renovaram, o cara desaprendeu a jogar futebol, cara, é inacreditável, Mas o Corinthians é isso aí, mano. O Corinthians é isso aí. A gente que torce pro Coringão sabe que sempre tem esses pepinos aí. Com relação ao Memphis, não renovaria, não. Esperaria acabar o contrato, porque é muita grana, cara. Muita grana mesmo. Muita grana mesmo. E o José Martins, cara, eu pensei que ele tinha faltado só hoje ao treino. Então ele tá desde quarta-feira passada faltando o treino. Ninguém sabe direito, né? Qual o que tá se passando ali, né? Então, vamos ver, cara. Será que é salário atrasado? O Vessone falou que já não é. Cara, cabuloso, né? Cabuloso isso daí. Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nós.